né? Me chamo Vlad Corrêa, sou terapeuta, ufólogo e sou natural de Chapecó, Santa Catarina, né? Sou chapecoense. Então estou importado aí, diretamente lá de Santa Catarina, vim parar aqui em São Paulo, capital, né? E vim aqui contribuir aqui com o canal para enriquecer mais ainda aí esse conteúdo que sempre o canal está disponibilizando para vocês, para a audiência, para que vocês possam expandir mais a consciência, né, entender um pouco mais o que está acontecendo aí no nosso mundo. É isso. Bom, primeiro, ufologia é um tema interessantíssimo e hoje cada vez mais está sendo falado, né? Eu sou da época onde era raro conseguir material. Na verdade, o material que existia eram revistas, uma fita ou outra VHS, e isso quando tinha ainda, né? Porque antes do VHS não tínhamos videocassete em casa, né? Não Sim. tinha recurso. E era muito difícil ter acesso. Hoje, nos canais fechados, você tem um monte de documentário, canais que só tratam isso, porque o assunto hoje é muito presente na sociedade. Então, eu quero entender um pouco, Vlad, como que hoje você é terapeuta, você tem todo um trabalho voltado para isso, mas você também, como ufólogo, tem um trabalho de pesquisa, de trabalho muito intenso sobre isso. Isso começou na sua infância? Isso despertou mais tarde? Como é que foi tua infância lá em Chapecó? Como é que foi lá em Santa Catarina a sua história? Muito bem. Começou mais na minha adolescência, né? Então, com um grupinho de punk rockers, né? A gente tinha em comum, assim, um gosto pela música rock, tanto a gente andava em grupinho naquela época. E acabamos topando com o presidente de um sindicato, na época, acho que era dos hoteleiros, se não falar a memória, né? E esse senhor, que já era um adulto, né? Ele veio falar com nós, adolescentes ali, eu vi que vocês gostam de coisas diferentes, né? A gente estava estudando outras artes, assim, místicas na época, porque curioso, adolescente é curioso, sempre, né? Sempre. E aí ele falou, olha, eu tenho interesse em estudar, assim, ufologia, né? Estudar discos voadores, extraterrestres, tá? E a gente, poxa, uma coisa diferente e tal, não sei o que, a gente ficou interessado. Então vamos organizar, vou ajudar vocês e tal. E ele, imagina, um adulto, o cara já, sei lá, 45, 50 mais, assim, e nós tudo adolescente, ele era o único ali mais velho ali, então ele estava direcionando a gente, né? Eles, eu não vou aparecer muito, mas eu vou ajudar a organizar aqui, até porque senão as pessoas lá no meu trabalho vão achar que eu sou louco, né? Então, e ele nos ajudou a fundar, na época, a ACUOSC, que é a Associação de Estudos Ufológicos do Oeste de Santa Catarina. Hoje extinta, né, essa associação, mas a qual vim ser vice-presidente, né, dessa associação, e com o intuito justamente de promover aí investigações, pesquisas em cima desse assunto. E então, uma vez estruturada, uma vez montada essa associação, nós começamos a nos organizar para trazer palestrantes lá para o Sul. Na época foi o Rafael Cury, né, da UFO, foi nos levar uma palestra de ufologia científica, né, onde passava os slides lá, na época, o retroprojetor, né, com as fotinhos lá, mostrando o que era fake, o que não era, né, o que para a gente saber identificar. E naquela época a gente não vendia ingressos para poder custear, digamos, trazer o palestrante. Então cada um ali tirou dinheiro do bolso mesmo e a gente bancou, né, dele trazer, dele vir, né, lá para nos dar essa palestra. Foi muito enriquecedor, me lembro na época, foi não sei quantas horas lá de gravação. E posteriormente a gente trouxe o Pantonas, que é da ufologia esotérica, né? Mas assim, dessa esfera, assim, digamos assim. Mais com espiritualidade. Isso, né? Isso. Nesse mesmo ambiente que nós estamos aqui, existem outras dimensões, que existem seres vivendo em realidades alternativas, digamos assim. Então, também para ter os dois viés, né? E aí, então, na época, a gente foi fazendo essas pesquisas, inclusive apareceu lá um outro adulto na época, assim, que tinha interesse em conhecer o grupo, ele foi chegando modestamente e depois ele revelou que ele já tinha feito um curso em Brasília com a Bianca, do caso Bianca,
né, que é o extraterrestre Carran, né, que ela alega ter tido contato com ele, né, ela escreveu 2 livros aí, um deles que eu lembro de cabeça que é as possibilidades do infinito. Eu lembro que eu li, assim, frase por frase, muito cuidadosamente aquele livro, e o qual ensinava uma técnica chamada TFCAA, se não me falha a memória, Técnica Física de Conquista da Autoconsciência, que é o domínio da matéria, você poder, acordado em qualquer horário, você conseguir sair do corpo, seu corpo fica ali, sei lá, só com, né, instinto animal ali, e a sua alma simplesmente sai. Fazer uma projeção. Uma projeção, mas deslocando do corpo. Então, eu nunca cheguei a realmente ter essa experiência, mas eu lembro na época que eu fiz o curso, fui conhecer lá o famoso sítio, né, da Bianca, que ela comprou lá para fazer as palestras, e ela alega ter tido encontros também, né, com esses extraterrestres lá nesse sítio. Conheci lá as ocas, tipo as casas que fizeram lá numa estrutura geométrica que sempre fica com a mesma temperatura dentro em qualquer estação do ano. Achei bem interessante, né, que conforme, como as pirâmides, né, hoje sabemos que a forma geométrica da pirâmide promove uma concentração energética no seu centro verificável, né, que dá para você submeter uma experiência e você realmente ver que tem algo diferente, né? Como o pessoal às vezes brinca, pega proporcionalmente a geometria da pirâmide e coloca numa pirâmide de plástico acrílico aqui e coloca um quadrado de acrílico aqui do lado e coloca um pedaço de carne nos dois. Aqui em 2 dias está igual a carne, e aqui no quadrado está já preta, a carne já está apodrecendo. Então, o que manteve essa carne fresca, sendo que, né, estão na mesma temperatura, mesma exposição a ar, a temperaturas, enfim. Então, existe esse quesito também de geometria das coisas, né? Mas, voltando ao tema, foi os contatos que eu tive previamente, e dentro da CEOSC, lá em Chapecó, Santa Catarina, a gente fez algumas incursões, né? A gente pegou e foi assim, conforme a gente sabia de pessoas que tinham tido algum tipo de contato, ou visual, ou mesmo assim, de ver frente a frente um ser, né, de outro planeta. Então a gente ia lá para pesquisar, entrevistar, né? E inclusive numa dessas incursões a gente foi verificar um senhor que deu uma entrevista na televisão, e até em nível nacional aquela entrevista veio a público, porque aquele senhor era um colono morando no interior e não tinha rua assim de trânsito que passava na casinha dele lá no meio do campo. Estradinha de terra. Estradinha de terra, exatamente. E no meio da noite ele viu luzes passando pelas frestas da parede dele. E ele, pô, aqui não passa carro, o que é isso aqui? Aí ele foi ver se era a lanterna de algum vizinho, alguma coisa. E ele foi lá e tinha um pequeno lago, né, atrás da casa dele. E do outro lado do lago ele viu um ser com uniforme como se fosse de astronauta, e estava carregando como se fosse um animal dele. Não quero errar aqui se era macabro, se era um porco, não lembro. Mas eu só sei que ele disse que quando viu lá, ele estava com a espingarda dele lá fora, né, ele começou a atirar na direção, e aquele ser só se abaixou, disse que colocou a mão ao lado da cabeça, se abaixou e subiu num facho de luz. E isso ele deu na reportagem, né? E ele estava recontando essa história para nós, falando que dias depois dessa reportagem, veio uma equipe lá com câmeras e equipamento lá para entrevistar ele também, mas que falava uma língua que ele não conhecia bem. E daí ele não sabia dizer que língua que era e tal, ele só soube dizer que usavam algumas camisetas onde tinha 3 letrinhas. Ele falou, tinha 3 letras, e tava a letra C, a letra N e a letra N. 2 letras N. Então a gente já deduziu, né, que tinha repórteres locais, né, ou sei lá, que vieram de capitais, assim, né, de alguns estados, e foram lá para entrevistar esse senhor. E esses mesmos, né, não sei se tinha mais alguém ali junto, mas segundo esse colono, foi levado um aparelho que ele não sabe dizer o que era, no ponto onde ele disse que viu aquele ser lá, e quando foram com aquele equipamento começou a disparar, né, tec, 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 e, né,
E aí fizeram um sinal de positivo para outro colega deles, dizendo, é aqui mesmo e tal. Ou seja, tinha uma radiação ali emanando daquele ponto onde o colono falou que teve o avistamento. Então começamos a fazer essas incursões, um lugar próximo a Chapecó, Volta Grande, ou Curva da Ferradura, que é ali na região de Guatambu, Caxambu, ali próximo a Chapecó. E fomos lá para também, vimos um livro, na verdade, nem sei se ainda existe, se tem como achar em algum lugar, que se chama Onde Nasce o Arco-Íris. E na capa, assim, tem uma rocha com uma poça d'água nessa rocha e um arco-íris saindo da poça d'água, assim, saindo dali. Então o cara conseguiu fotografar isso, né? E aí o cara no livro relata sobre avistamento de bolas de fogo, que havia pirâmides, né, ali naquelas terras, e a gente, aqui perto, vamos lá. Inclusive na época até o filho do prefeito lá da cidade foi junto com a gente, fazia parte do grupo. O pai dele, inclusive, o prefeito, nos levou até nas terras lá, levou o grupo lá. E a gente levou barraca, acampamos lá, fazer vigília, né? E o dono da terra falou que realmente havia bolas de fogo circulando entre as árvores, né? Algumas noites. Ele chamava de Mãe Douro, né? Isso, que era a lenda da Mãe Douro, né? Desse, vários nomes, né? Vários nomes. Mas, assim, duas coisas que me chamaram a atenção lá foi uma pedra, uma rocha, que talvez você conseguiria abraçar né? Assim, abraçar ela, só que essa mesma rocha, ela estava fatiada, como se fosse com laser. E eu posso dizer porque eu vi. Não foi alguém que me contou, eu vi. E estava assim, lavrada, né? Cortadas em, sei lá quantos, era 6, 7, 8, assim, em forma pentagonal, né? Então tinha 5 lados, cada como se fossem cristais gigantes, assim, sabe? E eu achei muito interessante isso, porque estavam todos eles cortados e apontados assim pro nascer do sol. Essa foi uma coisa que me chamou muita atenção. E cravados na terra, não sei quanto para baixo da terra estava, né, cravado dentro, mas as pontas estavam para fora. E fora disso, achamos só as ruínas das pirâmides que eles explodiram, achando que tinha ouro lá, alguma coisa dentro, sei lá, riquezas, né? Na ignorância, as pessoas lá explodem, né? Mas também na vigília da noite nós tivemos um avistamento de um objeto voador não identificado, que estava no horizonte, né? Como se fosse no horizonte do lado direito, e estávamos olhando para o céu quando vimos um objeto piscar muito forte lá no horizonte, e nós falamos, olha, algo piscou lá no horizonte. Quando falamos isso, terminamos de falar, que deu uns 3 segundos essa fala, já piscou aqui em cima da gente. Gente, aí, como a gente falou, primeiro os outros que não viram olharam para cima e todos flagramos piscar aqui em cima. Gente, eu também vi, olha ali e tal. E terminamos de falar, mais 3 segundos estava no outro extremo do horizonte, no lado esquerdo. Então, questão dos 9 segundos, saiu de um horizonte até o outro horizonte. Então, sabíamos que na época, nem hoje, eu acho que não tem nenhum objeto construído pelo homem que consiga viajar numa velocidade tão grande assim, né? A gente vê satélites, vê tantas coisas assim, indo devagarzinho, né? Que tá lá em cima, né? E se for numa velocidade assim assombrosa, né?